Estamos começando mais um podcast Despachadas para vocês. Eu sou a Ellen Raguiante, essa é a Mariana Dias. Estamos com a convidada muito especial, uma colega de trabalho nossa hoje. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Cíntia Dark. Chiquérrimo esse nome. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje, porque eu sei que você tem muito conhecimento, tem muita história para contar e a gente quer ouvir tudo. Só que antes eu vou te apresentar, né, um pedacinho do currículo da Cíntia, tá? Pra vocês conhecerem ela. A Cíntia Dark Feliciano é advogada, especialista nas áreas familiar e trabalhista, sócia-diretora do escritório Dark Rosa Advocacia, possui atuação, né, nacional no escritório e é coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Cotia, São Paulo. Muito obrigada por estar aqui, tá? É um prazer. E eu vou começar lá atrás na sua história. Por que a carreira jurídica? Boa noite a todos. Meu nome é Cíntia Dark Feliciano. Então, eu acho que o segundo nome, vamos falar assim, ele fala muito, né? O Dark veio da minha mãe. Minha mãe chamava Joana Dark. Chamava porque ela já faleceu. Ela faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Ela foi vítima de feminicídio. E depois de alguns anos, né, que eu fui entender o porquê de eu ter realmente escolhido o direito, a advocacia. Na verdade, quando eu era pequena, eu falava que eu gostaria de ser advogada de acusação. Porque eu não entendia muito bem com os termos. Mas eu sou de uma cidade muito pequena, de Presidente Olegário, e você não enxergava muita possibilidade de estudo. Estudo seria para poucas, né? E por ser uma cidade bem pequena, a mulher ela teria que casar, ter ali seus filhos e tá tudo bem. E eu já não pensava dessa forma. Então, eu sempre quis estudar. A minha mãe sempre incentivou muito. Ela não estudou. Na verdade, ela concluiu o ensino fundamental na mesma época que eu. Então, ela estudava à noite, eu estudava de manhã e, assim, a gente estava na mesma série. E ela falava, o estudo, o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Então, ela incentivava muito o estudo. E eu sempre tive uma sede de justiça muito grande. Então, eu era daquela que fazia abaixo-assinado porque eu achava revoltante ter prova na matéria de educação física no ensino fundamental. Isso é um absurdo. Então, eu reunia assinaturas e levava para o diretor, volta para a sala que só vou chamar sua irmã. Porque depois que ela faleceu, eu fui morar com a irmã e eu morei algum tempo na fazenda, né? Então, eu tinha que ir muito cedo e essa questão do estudo, ela sempre foi muito latente na minha vida, no sentido de que era a única opção que eu tinha para mudar a minha realidade, né? Então, eu me agarrei ao estudo, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, e essa questão do direito, mesmo que às vezes inconsciente, sempre teve muito presente na minha vida, muito mesmo. E foi daí, desde muito nova, que eu entendi que seria o direito. Tava na alma. O advogar. Tava na alma. Ô, doutora Cíntia, me fale uma coisa. Você é uma pessoa polêmica, você é uma pessoa que traz aquele vucu-vucu. A origem do Sincerona, quando que veio a questão de não se moldar ao politicamente correto? Eu nunca me encaixei a nenhum padrão. E isso em todas as áreas, não necessariamente só no direito, né? Eu costumo dizer que eu achei que concluindo o curso de direito eu ia melhorar um pouco, mas não adiantou, não. Aí eu falei, não, eu vou passar na ordem e vai melhorar. Não, também não. Aí é que desandou mesmo o negócio. E eu não sou de meias palavras, né? Se não tá legal,
com respeito, é claro, né? Eu só vou faltar com respeito com você se você faltar primeiro. Eu não dou conta muito daquele negócio da psicologia de que eu tenho que tratar o outro da forma que eu gostar. Não dou conta ainda não. Eu não evoluí assim, não. E aí, por ser muito sincera, e às vezes muitas pessoas interpretam como falta de educação, eu não consigo enxergar dessa forma. Eu preciso e prefiro ser clara e objetiva, mesmo que isso talvez não agrade muitos, né? Porque em um mundo que você ser de verdade é quase que algo raro, eu ser da forma que eu sou é muito polêmico mesmo. E aí eu comecei, na verdade, a entender que o meu padrão não era um padrão quando eu comecei nas redes sociais. Isso foi bem no começo da pandemia. Nós temos uma cliente e ela é dessa parte de marketing, essas coisas, mas ela sempre via a minha necessidade de estar falando para mulheres e levando conhecimento. E por ter um linguajar bem simples, tá bom, eu sei, às vezes esdrúxulo, mas tá tudo bem. Ela falou, por que você não começa, doutora, nas redes sociais? Eu falei, não dá, porque eu não consigo ser um personagem. Então eu vou ter que ser do jeito que eu sou de verdade. E ela falou, vai, porque antes disso eu tinha tentado, bati na porta de escolas, ONGs. Quando eu fui pegar minha carteira da ordem, eu me cadastrei na OAB Cidadã e até hoje eles não me chamaram. Talvez, né, deve ter algum porquê. Mas eu não consegui falar sobre direito. E jamais foi com o intuito de captação de cliente ou algo do tipo. Era para libertar as pessoas mesmo através do conhecimento. Porque da mesma forma que o conhecimento me libertou, de talvez estar lá numa cidade muito pequena, não estudada, eu não estudada, eu falei, tem que levar o conhecimento. As mulheres, elas têm que entender sobre os seus direitos. Mas até então eu não tinha escolhido o direito das famílias. A minha primeira especialização foi direito do trabalho, processo de trabalho. Então eu era apaixonada desde a faculdade, direito do trabalho, processo de trabalho. Só que depois eu fui entender que é a minha história que fez com que o direito das famílias me escolhesse, né? Não foi eu iria escolher. E ao ver a necessidade de tantas mulheres se libertar, eu falei, eu vou fazer um TikTok. E aí eu fui mexer com esse negócio. Mas do meu jeito, de pijama. Na época eu tava com um bebê pequeno, a minha menina tava pequenininha. Então, às vezes, ali, ó, meio escondendo com sutiã de amamentação, e eu fazendo alguns vídeos. E deu muito certo. E aí depois eu abri, né, outras contas em outras redes sociais. E o alcance foi, assim, impactante para mim. Porque eu não sabia que as mulheres eram realmente carentes de informação e de conhecimento. Mas um conhecimento fácil de entender. Acessível. Não é com juridiquês. Eu entendo que essa fala jurídica, ela tem que ser direcionada às pessoas que de fato operam o direito. Um juiz, um magistrado, colega, servidores, etc. Não com aquela mulher que muitas das vezes nem fez uma faculdade para entender tais termos jurídicos. E são essas pessoas que são nossos clientes. Então eu tenho que falar de uma forma que eles entendam. E aí essa parte do falar da forma simples, sem juridiquês, me intitularam como a advogada sincerona. E o terror dos pais bostas. Porque muitas vezes eu me deparei com mensagens de que você é advogada de mulheres. Não, não sou advogada de mulheres. Eu sou advogada das crianças, dos filhos dessas mulheres. E eu não tenho culpa alguma de que, na maioria das vezes, a responsabilidade de criar, de prover, de educar essa criança, sobra tudo para a mãe. Então, automaticamente, essa mãe também vai ser nossas clientes. E é sobre isso. É sobre você
ir às redes sociais, levar conhecimento. E aí, algumas pessoas não entendem que essa sempre foi a verdadeira intenção da Cíntia Dark, a advogada sincerona. Eu tô olhando aqui sua camiseta. Mãezinha, o caralho. Mãezinha é o caralho. É o caralho. Explica. Porque por muito tempo essa mãe, ela não teve o reconhecimento que lhe cabia, porque ela é essa mãe que vai criar, entre aspas, ela vai educar. Ela, na maioria das vezes, sozinha, vai colocar esse cidadão na sociedade. Então, na verdade, ela tem uma função social, que é entregar ao mundo um homem e uma mulher de bem, que sabe dos seus direitos, que sabe dos seus deveres. Então, por que mãezinha? Por que no diminutivo? Sendo que essa mãe é a que fica na maioria das vezes. Nós somos um dado não oficial, porque ainda não se teve interesse de apurar de fato quanto, mas somos mais de 13 milhões de mães solo no Brasil. Então, mãezinha, né? É o caralho. Literalmente, solo na essência. Eu falei hoje para uma cliente, eu falei assim, a gente vai atrás do alimento, né, do lazer, lá, porque o que realmente te faz chorar aqui na minha frente nunca vai ser recompensado. Que é carregar, né, a criação, sim. Colocar essa criança na sociedade sozinha. Sim. E o choro dela era esse. Não é a pensão de 500, 600 de merda que não cai na conta dela. É esse fardo, porque não é que é ruim, mas é fardo porque é sozinha. E a sobrecarga. É a sobrecarga. E é Isso. pesado. Muito, é difícil. Muito. E ela dá conta, né? Isso que a gente dá conta. Sim. Graças a Deus a gente vem de algumas decisões no país em que há o reconhecimento dessa, eu costumo dizer, desse trabalho invisível na hora de contabilizar ali o valor da pensão. Né? E todo esse trabalho invisível de lavar, passar, cozinhar, vai buscar de médico, de terapia, de atividade extracurricular, de passar madrugadas em claro cuidando da criança doente. Dever de casa. De não poder aceitar um emprego melhor porque não é compatível com o horário escolar e essa mãe não tem uma rede de apoio. E para que ela tenha essa rede de apoio, muitas das vezes ela tem que pagar. Então, muitas das vezes, não é viável para ela. Então, ela vai ter que escolher um trabalho em que a remuneração não é tão assim, para que ela possa levar e buscar da escola. E muitas das vezes, ela tem que arrumar outro emprego, um bico, para conseguir sustentar, de fato, de forma digna esse filho. E ela não porque eu tenho o quê? E ela não tem a pensão, vamos falar, né? E eu tenho pra contratar. E por quê? Porque eu tenho pais bostas que negligenciam a subsistência dos próprios filhos. E é por isso que eu chamo eles de pais bostas. E jamais foi algum termo generalizado. Eu falo de pais bostas. Então, se o cara não é um pai bosta, ele não tem que se sentir ofendido. Agora, eu não tenho culpa de que, na maioria das vezes, a carapuça serve. O cara, de fato, é um devedor de pensão, é um descumpridor da lei, é um abandonador, é um sonegador, é um criminoso. Afetivo, financeiro, presencial, da rotina, de tudo. Infelizmente. E aí você se depara com essas mães sobrecarregadas tendo que fazer tudo. E aí o mínimo do mínimo do mínimo que seria pagar uma pensão, os caras fazem questão de infernizar a vida dessa mãe para não pagar, ou para a todo custo sonegar o que realmente ganha para não pagar uma pensão justa para o próprio filho.
Muitas das vezes essa mulher era casada ou vivia ou namorava com esse cara, e esse cara tem noção, porque ele não é um ET, então ele tem noção da realidade de um supermercado, de uma farmácia, de quanto custa o quê. E ele simplesmente, enquanto está com a mãe, ele sabe que essa criança gasta, por exemplo, R$2.000. E quando ele se separa, ele acha que 300 dá, sobra, banca a mãe e banca o filho. Banco silicone, o cabelo, a unha. E os luxos dela, né? É, com certeza. Infelizmente. Quero ver inverter, né? Então pega a criança, eu te pago os 300, vamos ver. Que não dá. Não. E não sobra. E não banca nem a metade das despesas do filho. Porque a gente tem que levar, sim, em consideração tudo que essa mãe tem que se abdicar para poder ser ela quem vai criar sozinha essa criança. Trabalho invisível da mãe. Isso. Eu costumo dizer, e eu cito esse termo nas nossas petições. A gente utiliza alguns julgados, algumas jurisprudências que, graças a Deus, têm aumentado nesse sentido. E eu uso esse termo. Trabalho invisível. Ele deve ser considerado no cômputo do valor da pensão, sim. Porque enquanto essa mãe está lá sobrecarregada, esse pai ele tem todo o tempo livre para falar, olha, esse final de semana não vai dar para eu pegar, porque eu vou estar fazendo uma viagem a trabalho. Só que se essa mãe precisar fazer isso, ela vai ter que pagar alguém ou incomodar alguém que não teria essa responsabilidade, porque a responsabilidade direta é do pai e da mãe. Não o avô, a avó, o tio, o primo. E aí essa mulher, essa mãe, ela, para poder crescer profissionalmente, ela vai ter que despender um recurso financeiro muito maior para ter essa rede de apoio paga. E o pai de Shen, que eu gosto de chamar também, né? O pai Shen, de vitrine, tá lá colocando nas redes sociais que é um paizão. Aí é o paizão, não é a mãezinha, né? É o paizão de vitrine. É lamentável, mas é uma realidade gritante. E que eu costumo dizer que a gente precisa mudar essa realidade. Uhum. E eu não tô falando por conta da mulher, porque se fosse ela sozinha, ela se virava. Sempre se virou. Né? Mas eu tô falando dessa criança. Ah, você não quer dar amor, você não... Tá tudo bem, você não quer dar carinho, tá tudo bem. Depois de algum tempo, você entra com uma ação de indenização, né? Porque hoje é um ato ilícito cível. Hoje temos lei reconhecendo que o abandono afetivo gera, sim, indenização. Mas a grana você tem que pagar. Ah, mas esse valor... O direito não é dessa mãe, o direito é dessa criança. Ah, é 200, é 300 reais. É a mensalidade da natação. É um tênis que precisa ser comprado. E eu costumo dizer que vamos além dos 300, 400, 500 reais por mês, que é o padrão. Né? A exceção é um pagamento de pensão maior do que esses valores. Então, eu vou além do valor. Eu estou ensinando uma nova geração de que se ela tiver filhos, ela tem que ter responsabilidade para a subsistência daquela criança que colocou no mundo. Que é fácil, né, fazer o neném. Então, não é só ensinar aquele pai bosta que ele tem que pagar a pensão, porque senão ele vai preso. É ensinar os seus filhos que, se eles tiverem filhos, a menina, quando crescer e for mãe, ela não tem que carregar essa responsabilidade sozinha, como por milhares de anos, mulheres carregaram essa responsabilidade sozinha. Então não pode, não dá para continuar dessa forma. Eu não tenho estrutura psicológica, financeira de ter um filho, não tenha. A mesma fala que eu vejo muito repercutir em várias matérias nesse sentido é: por que você não escolheu melhor o pai do seu filho? A culpa é da mulher, né? Por que você escolheu mal? E aí eu falo, por que ele não se cuidou? Por que ele não usou
camisinha? Por que ele não se protegeu? Se ele não tinha estrutura. Eu falo de ser homem, né? Porque um cara que tem um filho e ele não consegue mudar e realmente virar homem por conta de um filho, acabou. Vai mudar Acabou. nunca. Por mulher nenhuma no mundo. E aí eu costumo chamar as atuais de pepeconas de ouro, porque elas acreditam que com elas vai ser diferente. Mas Não. é sempre assim. Elas- Comigo é diferente. É alecrim dourado, confia. É. Confia. É. Confia Filho que de- com a sua filha que tá dentro de casa hoje, quando ele, né, você não quiser ou ele não quiser, ele não vai dever a pensão. Vai lá e aplaude esse merda, esse bosta que tá sim, devendo a pensão da ex. Porque com você Vai ser diferente. vai ser diferente. Com o seu Ó, filho, vai- troféuzinho, joinha pra você. Infelizmente, infelizmente. Então a gente percebe uma irresponsabilidade tamanha. E aí eu preciso falar sobre a Leila, a presidente, eu creio que é esse o termo, do Palmeiras, que fez muito mais do que muito judiciário por aí, vamos falar assim. Ela determinou que para entrar nos jogos do Palmeiras, você tem que ter a ficha limpa. Se você estiver devendo pensão, você não vai assistir, você não vai entrar. E aí fica uma cambada de policial lá na porta, falando, opa, você não vai entrar. coleguinha. E o negócio surtiu efeito, você acredita? Com a cliente nossa lá de São Paulo falou assim, doutora, eu não entendi o porquê do pai bosta ter perguntado se tava caindo direitinho a pensão. Palmeirense Falei, roxo. se ele é de qual time? Ela, do Palmeiras. Eu falei, e mandei a matéria pra ela. Ela falou assim, entendi. E o medo dele ir lá tentar assistir o jogo e ficar barrado. E ser olha que conduzido. absurdo, né? A pessoa colocar mais peso num jogo, porque é óbvio que ele tinha que estar com a pensão em dia, óbvio. Mas ele decide pagar para poder ver um jogo e não para cumprir só com a obrigação com o filho dele. E isso a gente vê em todos os processos, praticamente. São a exceção, que realmente reconhece as suas obrigações e responsabilidades de pai. A maioria é assim. O cara, ele jura que não tem grana de jeito nenhum. Eu faço E basta algumas postagens para você conseguir desmentir no processo. Vocês já ouviram uma expressão, o boi vai atrás da vaca? O boi muge por conta da vaca, não é por conta do bezerro. Você tá entendendo? É isso. Resume tudo o que a gente tá falando. Ele é pai quando você tá dentro de casa com ele. A maioria. Tem, maioria. graças a Deus, Isso. muita exceção. Sim, Mas é isso. infelizmente. Infelizmente. O cara, ele tem coragem de usar tudo dessa atual, conta bancária, faz ela abrir empresa para registrar ele com salário mínimo, mesmo ele antes sendo empresário, para que o valor da pensão do próprio filho seja o mínimo do mínimo do mínimo possível. Eles são capazes disso, de usar as contas bancárias para movimentar, para que quando chegar a quebra de sigilo, não ter nada de movimentação. E é por isso que eu sempre falo nas minhas redes sociais sobre solicitar, o advogado solicitar a quebra de sigilo bancário e fiscal de um período anterior à propositura da ação. Porque você vai ver um negócio de mágico. Antes eu ostentava, agora eu nada. sou um mendigo, sustentado pela minha atual, que é uma santa. Sempre, né? Que a ex não consegue me ver feliz com ela, porque ela é uma excelente mulher. Me fala o que pensar da mulher que faz esse tipo de serviço sujo pro atual, né? Eu não sei o que falar, não. Eu prefiro não falar também, pra não ser Ela- cancelada. Ela é uma grande idiota, Então falou pra- incapaz de usar o cérebro. Que Amei. jura de pé junto que a pepeca dela é de ouro, E a delícia. transformadora, entendeu? De que com ela vai ser diferente, porque não tem lógica. Você vê um cara comprando um perfume de R$1.000, tô dando um exemplo, e tá devendo a pensão do filho, que é 30% do salário mínimo vigente.
Como que ela acredita que um cara desse presta pra alguma bosta? Nada. Ele vai ser homem enquanto ele estiver ali com ela. Depois disso, acabou. E olha lá. E olha lá, falou tudo, Mari. E olha lá, porque às vezes nem com ela, né? E ela tá fingindo que é. E graças a Deus, a lei do retorno é muito massa. Porque o mundo não tem girado, ele tem capotado na cara dessas idiotas. E eu acho muito Adora. massa. A risada, sabe o que é? Maligna. Sabe Nazaré? E pior que nós temos umas 3 clientes que é ex-pepecona de ouro. E toda oportunidade que eu tenho, eu passo na cara delas. Assim, você entendeu, E querida? surgiu, eu tava lá esperando pra poder fazer uma audiência. Eu falei, não, mas você achou mesmo? Que coceiras diferentes. Falei, você é trouxa mesmo, hein, sou? Eu adoro. Você é trouxa, é isso. Falei na cara, e falo. Porque um requisito pra nos contratar é esse, né? É tá pronta pro esculacho. Porque se você faz merda, eu vou passar na sua cara. Então, se você não tem estrutura, tem que buscar Nem o entra. perfil. Procura o coleguinha do lado, que é bonitinho, tudo rosinha, é. bonitinho. Porque, infelizmente, você tá ali para proteger os direitos e os interesses dessa criança, na maioria das vezes. Porque a maior discussão nos processos é a pensão. A guarda, tá tudo bem. Quer nem saber, né, A vizinha? questão da convivência, eu já vi pai abrindo mão da convivência se a mãe recuasse no pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Bonito. E aí você nota que todo discurso de dentro do processo e no início da audiência era tudo mentira. Era uma farsa na intenção de coagir essa mãe para poder aceitar um acordo merda do valor da pensão. Quantas vezes você já escutou? Eu vou te tomar. O cliente chega lá e fala assim, Suelen, ele disse que vai me tomar, meu filho. Várias Quantas vezes? vezes. Eu escuto sim, umas 5 por Várias dia. vezes. Eu dou cada gritão com elas. Eu falo assim, vai ser trouxa! O cara tá pagando 300 reais, você acha que ele quer a guarda desse menino chato? Não quer! Porque menino é chato, dá trabalho, dá demanda. Entendeu? É muita coisa. É um amor da vida da gente. A gente mata e morre por conta desse. Mas é difícil, dá muito trabalho. Todo dia você tem que sentar, olhar dentro daquelas mochilas pra ver se já acabou os lápis de cor, pra ver se tem lápis de escrever, pra ver se não comeu a borracha. Entendeu? E aí você fala, meu Deus, eu tenho que comprar uma borracha, porque senão o menino vai ser borracha. O tênis, que ontem servia, amanhã já não serve mais. Aí você acha que um cara que paga 300 reais quer guarda? Quer porra nenhuma, rapaz. Quer Ele quer te atormentar. infernizar. Quer atormentar. E na maioria das vezes, esse inferno é para que ela não leve ele no pau para cobrar o que ele tá devendo pro filho. Para não entrar com uma ação revisional de alimentos para pedir para aumentar o valor da pensão, porque agora ele tem jet ski. O avião. Entendeu? E aí você falou, opa, peraí, mas ele não era pobre? Do nada. Teve uma que tinha dó demais, mas demais dele, né? Eu falei, rapaz, não faz isso não, você vai ver. Na hora que chegou a quebra de sigilo bancário, que juntaram um processo, eu fiz questão de mandar pra ele. Eu falei, toma, trouxa, fica com dó, ele tá ganhando muito, mas muito mesmo. Ela falou, doutora, ele é muito filho da puta. Eu falei, é. Aí ela falou assim, não, agora pode descer rasgando. Eu falei, então beleza. Agora é meu momento. Risado. Aí você já aproveita a juntada da quebra e já pede uma tutela de urgência pedindo para aumentar o valor da pensão. Aí. Uai, a quebra não veio uma movimentação bancária de 100, 200 mil, 300 mil por mês? Tá com a faca e o queijo na mão. Pagando 30% do salário mínimo vigente? Filho autista? Nossa. Aí você fala, não, eu vou... Não, doutora, ele não tem tanto dinheiro assim não. Eu falei, olha! E provou que tinha. E ela ficou numa raiva. Falei, vai. E é assim que funciona, na maioria das vezes. São poucos os casos que realmente não há condição financeira. Só que eu penso da seguinte forma. Se eu coloco um filho no mundo, como você vai fazer para conseguir essa grana? Seu. Não é problema da mãe. Você vai se virar igual ela faz. A criança adoeceu. A mãe tem opção de falar, olha, não tem como eu comprar porque eu não tenho dinheiro do medicamento. O que essa mãe faz? Vira.
ela pede emprestado, ela vende alguma coisa, ela se humilha para que o filho tenha o medicamento que ele precisa. Agora, por que que é fácil para ele falar assim, eu não tenho, pronto, acabou? Vai deixar o filho morrer? Porque tá negligenciando a vida do próprio filho? Mas não é, porque ele sabe, esses merdas sabem, que a mãe vai dar um jeito, que a mãe vai se virar. E aí tá o grande erro de, na maioria das vezes, a gente assumir todas essas responsabilidades sem entrar realmente na justiça para fazer valer os direitos da criança. Porque você concorda comigo que se esse cara estivesse pagando a pensão e tivesse a fixação de um extra aí de medicamentos, ele teria que ser obrigado, ele tem a obrigação de pagar a metade, porque se ele não paga a metade, pode executar a sua pena de prisão, mesmo sendo despesas extras. Então, nós não podemos mais continuar com essa mentalidade de que, eu me viro, eu não vou me humilhar na justiça. Isso não é humilhar. É você ensinar uma nova geração de que a paternidade não é opcional, de que a mãe não fez o filho com o dedo. Então vai ter que assumir sim. Como que você vai fazer? Não é problema da mãe. Eu costumo dizer, vende um rim no mercado negro, entendeu? Vai carpir um lote, vai vender água no sinal. Se precisava rodar bolsinha. Se vira, menino job. Se vira. A boca não espera. E eu tive que aprender isso muito cedo, porque o que se diz meu pai, ele abandonou minha mãe, eu tinha 4 anos de idade. Eu estava internada no CTI, porque deu uma pneumonia muito forte, tiveram que drenar meu pulmão, eu fiquei muito ruim. E minha mãe teve que se prostituir para sustentar a gente, só os 4. Porque a boca não espera um mês de trabalho. Você trabalha e recebe. Ela teria outras oportunidades. Não me interessa. Na hora foi a única que ela achou para poder levar comida para dentro de casa. Porque eu nunca vi a minha mãe batendo na porta de ninguém pedindo nada. Absolutamente nada. De nenhuma das irmãs que eram melhor de situação do que ela ou da minha avó materna. Eu nunca vi a minha mãe chorando, a não ser no Dia dos Pais. Porque essa culpa de você escolher um pai ruim para os seus filhos, isso vem de muitos anos atrás. Porque é muito mais fácil eu culpar essa mulher que é tão atacada, que é tão perseguida, que tá tão apontada, do que eu julgar um cara que não assume as responsabilidades e obrigações. A questão não é nem é mais fácil, tem permissão, né? A gente tá errada desde que a gente tá. Eu falei isso para um cliente hoje lá no escritório. Eu falei assim, deixa eu te falar, você tá errada desde que você nasceu, você é mulher. E nós aí, todos aqui. Isso. E aí eu vi ela chorar no Dia dos Pais. Porque ela falava, perdão, minhas filhas, de não ter arrumado um pai que prestasse para vocês. A única vez. Eu não via minha mãe chorar por nada. Era só o Dia dos Pais. Porque antigamente, essa questão de data comemorativa, Dia dos Pais, então tinha todo um monte de lembrança, e tinha uma apresentação. E aí ela se sentia muito culpada por ter ouvido isso por muito tempo, né? Eu sou a caçula, nós somos em 4 mulheres. E eu vi a minha mãe tendo que se virar para sustentar de nós 4. Às vezes ficar sem comer, para que a gente não ficasse sem comer naquele dia. Só que eu nunca vi a minha mãe se submeter a ter que manter um relacionamento com a falsa ilusão de que o pai tá junto ou vai ter um homem para dividir aqui as responsabilidades enquanto tá debaixo do mesmo teto. Pelo contrário, quando o que se diz meu pai começou a vacilar demais, que era jogar ao invés de sustentar a casa, mesmo minha mãe trabalhando. Minha mãe trabalhou de boia fria, pegava café, cortava cana. Ela falou, não quero mais. Isso... 94,
93. Muita coragem, né? Com Então ela 4 botou mulheres. as roupas dele, foi lá no bar, quebrou tudo, umas garrafas na cabeça dele e simplesmente juntou as coisas dele e jogou na rua. E eu vivenciei essa questão do machismo, eu falo diretamente comigo, porque eu fui casada, no papel, vamos falar assim, tinha uns 18 anos. E aí, quando eu me separei, chegou a notícia pra minha família. E aí, a minha avó me ligou. Minha filha, pelo amor de Deus, você já não tem mãe. Como é que você vai ficar sozinha nessa cidade? Eu já estudava, já estava fazendo curso de Direito e já morava aqui em Uberlândia. E ela, você não vai dar conta sozinha, pelo amor de Deus, você tem que voltar. Eu só falei assim com a minha avó. Falei, vó, essa é a última vez que a senhora fala do jeito que a senhora está falando comigo. Se a senhora persistir neste assunto, eu não te ligo mais. Porque se a minha mãe, com 4 filhas, ela não suportou nenhum tipo de relacionamento abusivo, eu sozinha, Deus, porque eu fui ter filho depois dos 30, eu não vou. Nunca mais ela tocou nesse assunto. Nunca mais. Limite. E é o que eu falo para todas. Aquilo que você tem de mais precioso na vida, o que você tem de mais precioso na vida é o seu tempo. Não são seus filhos. Não é você. É o seu tempo. Você não consegue voltar 2 segundos atrás. Então, como que você vai se permitir viver tanto tempo da sua vida em uma relação horrível? Com agressão, com abuso, com violência psicológica. Só para ter uma família, e eu costumo dizer uma família tipo comercial de margarina, em nome do quê? Você acha que seus filhos não estão vendo o que você está passando? E o que você está ensinando para os seus filhos? A menina, que se ela tiver um filho, ela vai ter que aguentar qualquer coisa em nome do casamento. É isso que você está ensinando para sua filha. Quando você não vai embora, né? Quando você fica. Quando você fica. E para o seu filho que isso é normal. O homem humilhar a mulher, jogar na cara dela que paga isso, que paga aquilo outro. Então não é esse o mundo que eu quero deixar para os meus filhos. E é por isso que eu uso a minha voz, as redes sociais, para poder libertar mulheres. Não merecemos viver o resto das nossas vidas em um casamento infeliz, em uma relação infeliz, em nome de filhos. Eles vão crescer. E quem é que vai ficar? A mãe ou a mulher? Porque antes de ser mãe, a gente é mulher. Não é mesmo? Com certeza. É uma paulada. Eu espero que o povo reflita muito tudo isso que você tá falando, porque é necessário falar tudo isso. E eu quero te provocar. A risada. Cíntia, e aí vem o judiciário. O judiciário é omisso com essas mulheres ainda hoje? Porque a hora que vou falar por mim, eu vejo um juiz fixando 30, 20, 15% do salário mínimo para uma mãe, eu quero morrer. A minha vontade é ir lá, isso eu ainda vou fazer antes de aposentar, e falar assim, vai você viver com isso. E aí? E eu já falei isso já em audiência várias vezes. Ai, a vontade você não passou, não. não. Vai dar mais. Esse judiciário, ele acaba com a minha vida, na maioria das vezes. Mas é como eu te disse, estamos nos deparando com decisões legais. E que realmente tem caminhado por reconhecer não só o trabalho invisível, mas quanto as necessidades Tá mudando. dessa criança, certo?
a passos bem lentos. Isso eu ia falar, não sou E eu tão costumo otimista, não. dizer que isso realmente vai ganhar força quando todas as mulheres forem lá, baterem na porta do judiciário e falar, essa merda não tá legal. Eu não fiz filho com dedo. Então, bora fazer alguma coisa. E aí entra a nossa atuação. De recorrer, Uhum. de esfregar na cara do judiciário. Teve um caso do interior de São Paulo que eram duas crianças. A mais velha e a menorzinha que nasceu com um problema muito sério. Então ela não falava, ela não andava, ela respirava com oxigênio, a alimentação era via sonda. E quando a criança nasceu, que foi, né, verificado que ela realmente era especial, ela ligou para esse pai e ele falou que não iria lá ver esse monstro, que essa aberração não era filho dele. Uhum. E aí, depois de um tempo, ela entendeu que teria que acionar o judiciário para fazer valer os direitos da criança. Isso. E nós entramos com a ação judicial, foi fixado sobre os rendimentos dele. Graças a Deus, em um certo período, a empresa que ele trabalhou era muito boa, fornecia um plano de saúde muito bom, tinha um reembolso de todos os gastos que, se o funcionário tivesse uma criança especial, ele teria esse reembolso desses gastos devidamente comprovados. E eu só sei que eu e esse cara teve uma vez que nós tretamos demais no telefone, porque ele veio me ligar, ele teve a coragem de me ligar pra me desrespeitar. Eu lembro até hoje, eu tinha ido pra Maringá, a Paraná, fazer uma audiência. E aí ele me ligou, todo revoltado, porque a gente tinha entrado com as execuções e que já tava com mandado de prisão. E aí, como ele usava muito carro e São Paulo é aquela loucura, ele tava com muito medo de ser preso. E eu falei, não é problema da mãe. O senhor vai fazer igual ela fez esse tempo todo com 2 filhas. E uma delas especial. Se vira, meu querido. Então você se vira. E aí ele começou a me xingar e eu xinguei ele. Aí ele começou, eu, né, não vou ficar calada. E eu só sei que neste caso, eu percebi que eu teria que apelar mesmo dentro do processo. Então, eu pedi autorização para ela para colar dentro da petição fotos da criança especial. E aí eu colei. Fiz balcão virtual, São Paulo tem essa viabilidade. E por conta das fotos. O julgador entender. Foi muito, né? Foi algo que acelerou o processo, que teve uma fixação mais adequada. Não foi naquilo que deveria, mas foi bem mais adequada. E agora é que eu fiquei, no dia que eu fiquei sabendo, eu sentei e não estava acreditando naquilo que eu estava ouvindo. Porque a justiça da terra, às vezes ela falha, mas a de Deus ela não falha, não. E aí a mãe me liga. Doutora, sabe o fulano? Morreu. Ele foi encontrado caído no chão, usava droga, e ele ficou do jeitinho que a filha era. O Com a monstro. cabeça muito grande por conta do inchaço cerebral. Com tudo. Nesses dias eu falei assim, realmente, a única pessoa que eu temo é só Deus mesmo. Ah, eu também. Porque a justiça foi feita em menos de um ano. Em menos de um ano. Ele entendeu o que era ser um monstro. Ela ligou num dia de uma cirurgia e falou assim, vem porque ela vai morrer. Porque os médicos desacreditaram ela. Ele falou assim, eu já te falei que eu só tenho uma filha. Isso é uma aberração. Isso não é minha filha. E aí você percebe que além da justiça
do judiciário está caminhando, sim. Nós já tivemos progressos. Lentos, mas lentos, tivemos. sim. Mas eu costumo dizer que esses progressos são lentos porque, por muitos anos, mulheres ficaram caladas, assumindo para si sozinhas a responsabilidade de criar filhos. E é o que eu falo, esses movimentos, eles têm força porque eles se unem e pressionam executivo e legislativo para criar leis ali para poder resguardar os direitos. E isso é o que nos falta. União. As mulheres se unir em prol do nosso bem mais precioso, que eu falo da criança, né? Hoje eu recebi um comentário na minha rede social, eu até postei, se eu concordava com a fixação dos alimentos avoengos. Você concorda, doutora, dos avós, mesmo presente na vida da criança, ter que pagar a pensão? Eu falei, claro. Ou você acha que eu vou obrigar a criança a trabalhar para poder ela se sustentar? Porque se o pai bosta, mesmo com uma ordem judicial, ele não paga a pensão, o menino continua com fome. Vai sim, de forma subsidiária, complementar, é óbvio, segundo o STJ, mas sim a responsabilidade vai recair sobre os avós, paternos e maternos. Mas se eu consigo demonstrar no processo que os maternos já contribuem financeiramente, é só os paternos. Entendeu? Isso já aconteceu várias vezes em processos de alimentos avoengos no escritório. Então, eu vou falar, não, os avós não têm responsabilidade, vou deixar só para a mãe? Não, tá errado. Ah, mas é um idoso. Na maioria das vezes, esses avós, eles passam a mão na cabeça desses filhos. Mas sempre. Nossa, quantas vezes já vi a mamãe... Ai, meu filhinho vai preso, não faz isso, é uma víbora. Mas aí você entende, né? Porque que é o pai bosta, né? A mãe é bosta. Eu já que educou um filho bosta. Eu já recebi ligação. E não foi só uma vez de vovó bosta, não. Tem um monte. Não. Tem um monte. Teve uma vez que uma me ligou. Ai, que meu filho vai preso, não sei o quê. Mas a gente já tava tentando pegar ele já tinha um tempo. Eu falei, não acredito. Glória a Deus! Notícia boa! Credo, doutora, como que a senhora tem coragem de falar isso? Eu falei, a senhora quer que eu fale o quê? Porque a mãe ficou quanto tempo sem receber nenhum centavo? E agora o que eu faço? Eu falei, não sei. Pega o empréstimo, vê com a agiota, se vira. Ah, mas e o parcelamento? Falei, ela parcela em 2 vezes, de manhã e de tarde. A senhora vai querer? Mas deixa eu te falar, todo pai bosta tem uma mãe ou um pai bosta que passou a mão na cabeça. Você conhece alguma exceção? Infelizmente. Infelizmente, eu não tenho. Já tive pai, vô bosta me ligando. Eu vou te denunciar, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Já tive avó bosta. É porque o filho é. Da onde veio? Não veio do universo paralelo. Mas você concorda comigo que é porque mulheres, por muitos anos, acreditaram que elas tinham que se virar sozinha? Que ir à justiça era humilhação. Porque elas não precisavam disso. E isso... Fora o medo de perder a criança. Isso. E isso eu aprendi com a minha mãe. Isso lá em 96, 95, eu lembro dessa audiência. Em que minha mãe, antes de falecer, ela acionou o que se diz meu pai na justiça e fixou o valor da pensão. Eu lembro direitinho. O juiz falando com ele, um homem de quase 2 metros de altura, e ele, mas eu não tenho condição. Ele falou, meu amigo, vende laranja, lá é lavar carro, se vira. Eu lembro do juiz falar nesse sentido, para que ele se virasse, que a responsabilidade não era só da minha mãe, que ele teria que sim. Minha mãe precisava dessa miséria da pensão? Não. Só que foi um ensinamento para mim, de que é um direito da criança. Eu não preciso desse dinheiro, então abre uma poupança e guarda. A ex do Wesley Safadão, ela foi um exemplo de que falou assim, olha, eu não mexo no valor da pensão do nosso filho. Quando ele inteirar 18 anos, eu vou falar assim, tá aqui, entendeu? Mas era seu direito. Então eu briguei pelo seu direito, porque é um direito seu.
E não adianta falar, "Ai, agora eu tenho outro filho, preciso reduzir Não. a pensão. E é o que a gente mais vê, né? Se a gente vê no mundo dos famosos, dos jogadores, imagine dos réis mortais. Né? É vergonhoso, não é? Você ter que acionar o judiciário para falar com um cara que ganha 300 mil reais, um comandante de uma aviação aérea internacional, de que o filho dele não pode ficar na fila do SUS esperando terapia. De que o filho dele não pode estudar numa escola pública, sendo que o tempo que ele esteve com a mãe, essa criança estudou nos melhores colégios de São Paulo. Entende? E aí você precisa de um juiz para falar isso para você. E aí no processo, a maior preocupação dele é a redução do valor da pensão. Não é se o filho tá bem, se ele tá tendo acesso a terapias para o maior desenvolvimento intelectual da criança. Foda-se. E ele viajando para Maldivas. Catual. Eu tive um Que é a advogada que dele. fez audiência em Bariloche. E o juiz fixou lá, né? O advogado falou que era 15% do salário mínimo, que ele ganhava um salário, o juiz foi lá e concordou. E ele fazendo audiência em Bariloche. Isso é porque a namorada tava pagando. É sempre, né? Você tá entendendo? Então, assim, é difícil. É. Mas a gente não pode desistir. Não. Nós não temos... Eu costumo dizer que Né? nós não temos essa opção. Não temos. Nunca, não temos. Não temos. Tem como enfiar o menino de volta? Não. Eu não quero a outra opção, que é eles ir embora. Não. Então, se não tem como, nós vamos lutar. E vamos lutar até o fim, porque Até a gente o fim. recorre, viu? A gente recorre, mete tutela. Esses dias pra trás, fixaram 60% do salário mínimo vigente. E aí a juíza travando. A gente tentou o recurso de agravo dessa decisão provisória e nada. Na hora que chega a quebra de sigilo bancário e fiscal dele, a juíza subiu para 4 salários mínimos. Mas é. Ele tá louco da cabeça. Não, mas esse carro é do meu amigo. Nossa. Isso daqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. Teve de uma audiência lá de Sinop, audiência virtual, que o cara chega de caminhonetona. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, essa caminhonete que o senhor acabou de chegar, né, que a cliente já tinha passado até a gravação, é do senhor? Não, é do meu amigo. Falei, deixa eu falar um negócio. Excelência, o senhor não tem um amigo desse pra me emprestar, não? Ele empresta tanto de trem pra você, uai. O juiz até deu uma risadinha. Eu falei, uai, não tem lógica, não. Falei, excelência, pela ordem, busca, por favor, o Detran dele. Na hora que Vamos buscou, ver quem que é tinha o 15 amiguinho. carros registrados no nome dele, uai. 15. É. E aí ele era tão sem vergonha que ele não colocava os imóveis no nome dele. Só que ele tinha procuração pública para todos esses imóveis. Eu falei, vai lá no cartório, eu quero a relação dessas procurações. Todas. Na audiência, o juiz aumentou o valor da pensão. Não. Na hora. Não. E não tem como. Você tem que lutar, sim, com as armas que você tem. Isso Então, aí. se você precisa dar uma, né, pedir uma amiga para poder dar uma olhada, uns prints, uns vídeos, é bom, muito bom. Porque nesse caso, dos 4 salários mínimos, de 60 para 4 salários mínimos, essa questão de vídeo, desses prints com datas, foram muito importantes Teoria da Faz diferença. para mostrar para a juíza que a gente não tava falando merda. Tinha lógica a questão. E até com as execuções. Pedindo, Teoria- pelo amor de Deus, É para isso que fazer eu ia falar, acordo. teoria da aparência, né? Bebê. E aí você fala assim, você não tem condição? É, Como que você não tem condição? Não, tem não. Você movimenta 100, 200, 300 mil reais por mês e você não tem condição? Eu queria não ter essa condição. E aí ele tentou justificar, né? Que era do amigo, que era do não sei o quê. Eu falei, aí uai. aparece todo mundo Aí e eu vira falei, laranja. gente, aí eu falei, gente, aí não é problema da mãe, né? Não é problema da mãe. Infelizmente é isso. É você ver um pai andando com tênis de 20 mil e dentro do processo pagando de pobre, coitado, lascado, querendo pagar um salário mínimo. O pai andando de helicóptero, Ainda pedindo justiça gratuita. da galerinha da doutora Deolane, entendeu? E o cara jura de pé junto no processo que ele é muito pobre.
Mas é muito pobre mesmo, ele não tem condição. É que a mãe é muito interesseira. Ela quer enriquecer ilicitamente. Não, ela quer pôr silicone. Quer pôr silicone. Não, ela quer pagar os machos que ela sai no bar. Alongamento de unhas, cílios. Cíntia, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque não. passou o nosso tempo dessa coisa. Depois nós vamos marcar um rap, nós aqui. Tem que marcar. A gente porque tem muita história ainda. Mas deixa uma frase pra nós, pra quem tá te ouvindo. Uma fala, uma citação, algo... Um conselho. Isso. Quem tem pena é galinha. Pai bosta, a gente leva no pau. Pamonha. Muito bom. Tem pena. Isso é muito bom. Deus. Gente, aqui um presente do nosso programa, da nossa patrocinadora Chica Bordô. Que gracinha. Especialmente para você. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada e principalmente que o convite vem de uma, colega. E eu que sou tão julgada, principalmente aqui em Uberlândia, porque sou considerada a aberração da advocacia por aqui, é o que falam nos grupinhos da elite da OAB. Então eu me senti muito lisonjeada mesmo, de perceber que eu não sou essa aberração. Nunca, jamais. Eu tenho um palavreado não muito adequado, fora do imetro da OAB, mas jamais foi com intenção de ofender a classe ou algo do tipo. Jamais foi captar clientes, e sim levar conhecimento. E você concorda comigo que se eu estou libertando mulheres, vai ter cliente para todo mundo? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então eu me sinto muito honrada, muito obrigada pelo convite. Sucesso aí para vocês. Pra nós. E pode marcar outro, porque tem muito trem ainda para falar. Com certeza. Bora pra viu? parte 2 já. Com certeza, viu? Obrigada por tudo, né? É muito bom ver você falar. E eu falo assim, ter coragem de falar. Porque falta isso, né? Porque no fundo, a gente sabe que tudo isso que você disse é verdade. Né? A gente não tá generalizando, não tá falando que todo pai é ruim, todo pai é um bosta, nada disso. Mas a gente tá dizendo que existe e o que é preciso fazer para mudar, né, essa cultura. E que só se ofendam os bostas. Amém! E aí a gente vai agradecer os nossos patrocinadores, Chica Bordô, que presenteou a nossa convidada especial hoje com esse mimo tão, bem feito, tão cuidadoso. Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Cabelo, Geomática, Essenziale que nos veste. Muito obrigada por acreditarem no nosso trabalho. De duas mulheres também que têm voz, que gosta de falar, de se posicionar. Muito obrigada. E fiquem ligados, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. Fiquem ligados porque esse mês está recheado de polêmica e episódio despachado para vocês.